Olá pessoal, estamos aqui novamente para continuar aí com a nossa discussão, com a nossa conversa, mais uma vez, sou Marco Alexandre, e estamos aí nos debruçando nessa última semana do nosso curso online sobre esses novos fenômenos políticos institucionais, também sociais, com uma importância social pronunciada, que estamos aqui nos dando o direito, enfim, de chamarmos de novos fascismos. Daí a ideia, né, que estamos entendendo como autorizada, de falar em neofascismo, em alusão ao Brasil em particular, e também estamos aí nos aproximando um tanto, em função dos dados disponíveis que há, das discussões que se travam também a respeito dos Estados Unidos e seu atual governante, né, seu presidente da República. Antes de prosseguir, nós havíamos parado no vídeo anterior, na aula anterior, com uma pergunta que aponta assim, para certa perplexidade que resulta do fato de termos experimentado, inclusive durante os 16, os 14 anos, melhor dizendo, de governo do Partido dos Trabalhadores, houve sensível, assim, importante, insuficiente, é óbvio, mas importante melhoria nas condições econômicas e correlativamente condições sociais de um bom número, né, de famílias e trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, sem encontrar uma correspondente e esperada até, do ponto de vista da tradição com a qual trabalhamos, melhoria dos números, dos índices envolvendo a população carcerária, para ser mais específico. Ou seja, mesmo com melhorias sociais sensíveis, sempre importantes, a guinada aí, a curva de aumento escandaloso da população carcerária brasileira para trabalhar apenas com esse índice, com essa cifra, continuou em ascendente, e em determinados momentos numa ascendente maior do que aquela experimentada na década de 90, né, que já foi assim, algo também igualmente escandaloso. É uma pergunta difícil de responder, de alguma maneira os e as colegas que me antecederam, em particular, os que se debruçaram sobre esse período, né, a exemplo da Carla Benítez, do Felipe, e também do Eduardo, de alguma maneira se debruçaram sobre isso, de maneira mais específica, talvez menos geral, sem procurar identificar assim, linhas mais gerais de funcionamento desse sistema, do sistema punitivo brasileiro, do poder punitivo brasileiro, mas apresentaram importantes aportes, importantes nuances aí, que em alguma medida explicam o que aconteceu na década passada, e também nessa década que se finaliza agora, a década dos anos 2010. A tentativa aqui, obviamente, é fazer uma aproximação. Se trata, evidentemente, de uma aula que, nessa condição, também está assumindo, digamos, feições ou linhas muito próprias de um ensaio, né? Não se deixa de ser, assim, a despeito da importância dessa, inclusive, tradição própria das ciências sociais, especialmente a brasileira, a América Latina em geral também tem essa tradição, mas se trata de uma tentativa ensaística, uma aproximação um tanto especulatória, mais possível, de determinados fenômenos que, com a complexidade que ostentam, estão exigindo ainda, né, por parte da criminologia, por parte da sociologia da punição brasileira, aproximações empíricas mais adequadas. Existem até algumas interessantes, e uma das quais eu falarei mais adiante. Até aqui tínhamos tentado caracterizar, de alguma maneira, a formação social brasileira, com algumas coincidências aí com outros países do mundo, em particular com o que está sucedendo nos Estados Unidos da América, né, com a formação social estadunidense, portanto. E por nós dispormos de mais dados a esse respeito, claro, porque também há uma zona de influência, né, um espaço global de influência muito evidente aí entre esses dois países, entre nós,
E os Estados Unidos, sobretudo agora depois da chegada ao poder, primeiro de Donald Trump nos Estados Unidos, e 2 anos depois, com essa façanha, né, brasileira mais recente, que foi permitir que o atual presidente da República se elegesse. E caracterizamos esses 2 estados em particular como neofascistas, com algumas coincidências, evidentemente, com algumas semelhanças importantes, com o fascismo ou com os fascismos históricos, em especial aí com a Itália e com a Alemanha dos anos 30 e 40, mas também identificando espaços de dissidência ou de não coincidência, por razões óbvias e, sobretudo, as determinações históricas, os condicionamentos históricos sempre presentes, né? Sempre decisivos, sempre importantes. Mas ao mesmo, a impressão que eu fiquei ao terminar de gravar o vídeo anterior foi a de que eu fui muito polido, né, em relação à qualificação que o Estado brasileiro anda merecendo. Fiquei um tanto incomodado, devo dizer a vocês. Isso se deu pelo fato de se tratar de uma aula, não é? De algo em que a polidez, enfim, é recomendável, continua a ser recomendável. Mesmo insistindo nessa tentativa, quase que vã, talvez, de continuar a ser polido nessa tentativa de caracterização, né, de qualificação do Estado brasileiro, eu não posso deixar passar assim, a necessidade de que esse Estado, além de poder ser qualificado, alcunhado de neofascista, ele também converteu-se decididamente num Estado de tipo mafioso, como foi, talvez, aqui o golpe de 64, né? Para além de 1968 não ter terminado, do ponto de vista, talvez, mais filosófico e das lutas políticas, né? É possível dizer que 1964 também não terminou, e há um texto interessante do Paulo Arantes a esse respeito que parece constar, estou me lembrando agora, que parece constar da nossa bibliografia básica. Não sei qual foi o professor ou professora anterior que nos recomendou. É um texto que eu não releio faz algum tempo, mas ele dá notícias disso, né? Ele coloca também a inexistência de uma ruptura clara em termos institucionais e em termos políticos. Socialmente houve bastante mudanças, evidentemente, mas talvez no nível cultural, né, do funcionamento da sociedade, claro, atrelado aí à dimensão política, essas mudanças não tenham sido tão pronunciadas, tão perceptíveis assim. Então, mais uma vez, aqui no Brasil, estamos experimentando algo que talvez é muito original e, mesmo assim, pode ser, como já antecipamos, designado, qualificado de neofascista. Se trata de um tipo de Estado, né, mafioso, cujo primeiro laboratório mais recente desenvolveu-se ou estabeleceu-se ali no estado do Rio de Janeiro, né? Ele, além de mafioso, talvez seja mais precisamente qualificado de Estado miliciano. E os sucessivos fatos, né, que não param de acontecer no Brasil atual parecem atestar essa possibilidade, confirmar essa possibilidade. Dias desses falei isso, acho que talvez seja adequado reproduzir, que de um Estado democrático de direito passamos a ser uma espécie de milícia teológica de direita. É uma expressão que achei assim, incontornável utilizar. Não dispomos de mais de tempo, né, do tempo necessário, e este espaço aqui também está reservado para que passemos, não está reservado, enfim, para que passemos a análise das partes, digamos, mais íntimas, intestinas mesmo, do governo atual. Se bem que ela está bastante à mostra, né, inclusive nos inúmeros veículos de comunicação, né? Não precisa nem ser daqueles que realizam uma investigação mais rigorosa, um jornalismo de tipo mais investigativo, importante, mais profundo. Está claro, basicamente, que o presidente, seus filhos e muitos dos integrantes do governo são sócios do crime efetivamente organizado. Aquele arquétipo que se estabelece já tem algum tempo, desde a ditadura, né, para pensar nos esquadrões da morte, no estado do Rio de Janeiro. São esse crime organizado que há tempos também rifa territórios,
mercadeja, né, negocia serviços, serviços lícitos, serviços ilícitos às vezes, produtos ilícitos também, com destaque aí para o mercado ilegal de drogas, e faz o mesmo, essa mercância até mesmo com vidas humanas, né? Vidas humanas são decididas, por exemplo, num escritório do crime. Mesmo dispondo da transformada legalidade já entrevista por nós aqui no vídeo anterior, esse mesmo Estado, né, esse Estado do tipo mafioso miliciano, que se coloca como modelo, como padrão de funcionamento do Estado brasileiro, já historicamente delinquente, continua também a comungar do que certa tradição criminológica chamou de Estado subterrâneo, é uma expressão utilizada eventualmente pelo Eugênio Raul Zaffaroni. Este aspecto, ao que parece, continua, na minha percepção, à espera de uma qualificada reflexão, de uma qualificada incursão filosófica que os autores mais utilizados para esse efeito ultimamente, a exemplo do Michel Foucault, do Giorgio Agamben, e nem mesmo Benjamin dariam conta, né? Não sozinhos. Haveria que fazer um processo aí de tradução para a nossa realidade periférica, em especial antes, né, colonial, faz algum tempo, já com alguma dose de independência, mas não com a independência necessária para se autoafirmar como um Estado autárquico, né? Então, assim, essas referências, esses autores, esses clássicos, são necessários, né? Talvez sejam necessários, continuem importantes, mas eles sozinhos parecem não dar conta. E o livro, já mencionado por mim, aí, do Maurizio Lazzarato, também sinaliza nessa mesma direção. Bem, o fato é que é possível dizer que os anos de governo petista não traduziram efetivamente qualquer rompimento, qualquer solução de continuidade, como já disse, com o empreendimento neoliberal que desde os anos 1990 ganha curso no Brasil. Esta é precisamente a data em que a população carcerária brasileira passa de 90 mil pessoas presas, com uma taxa de 50 pessoas presas para cada 100 mil habitantes, para quase, ou mais do que isso já ultimamente. Esses dados não são muito confiáveis. Foram produzidos durante esse governo, os últimos dados disponíveis, né, o último IFOPEM do final de 2019, mas para cerca de 800 mil pessoas presas, a uma taxa superior a 350 pessoas por cada 100 mil habitantes. Vou me permitir aqui, porque eu gosto de utilizar dessas imagens, em projetar um pouco para vocês do que estamos falando. Só um segundo, por favor. Temos, como vocês podem ver, essa verdadeira onda punitiva. Esse é um gráfico publicado no InfoPen de 2017, com dados atualizados apenas até o ano de 2016 e dá conta aí desse período mais largo, não é? Onde tínhamos aí cerca de 90 mil pessoas presas, passamos a 726 mil pessoas presas no final do ano de 2016, com um crescimento também importante aqui na década de 2000 e 2010 até 2016. Aqui vemos ainda, aqui 2006, há um crescimento relevante, maior do que o normal, esse normalizado, né, esse absurdo normalizado, e há também aí no ano de 2014 para 2015 um crescimento igualmente expressivo. No último InfoPen, esse que está agora disponível através de um BI, aí, de uma ferramenta, né, de Business Intelligence, a taxa de aprisionamento está atualizada, inclusive, até o ano de 2019. E aqui temos essa informação, portanto, que já passamos de 350 pessoas por cada 100 mil habitantes de pessoas encarceradas. O mesmo também se verifica com relação à população total, que aqui está representada apenas entre
Aqui, na verdade, temos a questão dos déficits, né, do número de pessoas privadas de liberdade, que é a linha verde, o número de vagas e também o número de vagas faltantes, né, o déficit de vagas, que continuam aumentando até o número de vagas oferecidas, inclusive, continua ganhando aí um aumento importante, mas muito aquém, muito distante. Essa distância tem aumentado, como se verifica aí na parte final, né, dos anos de 2016 para cá. A distância entre as linhas verde, que é o número de pessoas privadas de liberdade, e a linha azul, que é o número de vagas oferecidas, tem aumentado, né? A distância tem aumentado. Esses são três dados, três gráficos que gostaria de lhes mostrar, para depois voltar. Espero ter conseguido aqui, pessoal, projetar esses dados. Eu estou com receio de que não consegui. Vou fazer mais uma vez, me desculpem. Acho que não dei o ok para eu conseguir projetar esses dados. Agora sim, perdão. Falava eu então da onda punitiva. Esse gráfico da notícia, ele é do Infopen de 2017, com informações atualizadas até 2016, e apresenta aqui todo o período em que a onda punitiva, enfim, tomou vulto, né, no Brasil, de 1990 em diante. O gráfico seguinte representa aí de 1990 em diante também, mas já atualizado inclusive para o ano de 2019. Esse é o último gráfico disponível no último Infopen, que está disponibilizado no site do Ministério da Justiça, né, do DEPEN, apenas sob essa forma. Tem poucas informações assim mais qualitativas. A discussão desses resultados numéricos, quantitativos, não é feita nesse último Infopen, e ele é apresentado, como disse anteriormente, sob a forma aí de um BI, de um sistema de inteligência para negócios, né, um Business Intelligence. E, por último, o gráfico representativo do número de pessoas privadas de liberdade em comparação com as vagas existentes e o correspondente déficit total de vagas no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista as pessoas privadas de liberdade. Muito bem. Desculpem se perdemos um pouco tempo aqui, um pouco desse tempo. Vou voltar a retirar os gráficos para que eu volte... Opa, fiz o contrário. Para que eu volte a aparecer. Agora temos que aumentar aqui o tamanho. Perdão, gente, tudo no improviso aqui. Não era, planejei para que isso não fosse necessário, tá? Me desculpem. Mas, enfim, restabelecida a ordem das coisas. Esse é o nosso cenário do ponto de vista desse índice em particular, não é? Que é um índice, talvez seja o clássico, um índice que continua importante, mas muitas vezes não suficiente para que averiguemos, para que mensuremos sob diversos ângulos a questão da punitividade, né, no Brasil ou numa sociedade em particular, em períodos contemporâneos. Entre outros, além desse índice do qual falamos, tenhamos claro que mais do que insuficiente e interrompida, a melhoria das condições de vida da população pobre deu-se, no caso do Brasil, sob a forma do endividamento das famílias, em alinhamento ao que Lazzarato tem chamado de financeirização dos pobres ou da pobreza. Esse é mais um dado. Trata-se da inclusão, não apenas por meio do aumento da capacidade de participar do mercado de consumo, em que tudo é e bem pago, inclusive serviços essenciais como educação e saúde, dois dos quais, ministérios encontram-se atualmente nesse governo que qualificamos de mafioso,
sem ministros titulares, né? No caso da educação, me parece que nem um interino há ainda. Mas além disso, portanto, né, além da capacidade da redenção social, de uma pretendida redenção social por meio apenas do incremento da capacidade de consumo, temos também o ingresso de populações, de trabalhadores, de trabalhadoras, de pessoas, enfim, em condições igualmente subalternas e arriscadas na própria ciranda financeira. E esse me parece um dado mais atual ainda do que aquele do qual falávamos há pouco a respeito do aumento da capacidade de consumo, principalmente pelo aumento das condições de financiamento, né? De endividamento, portanto, da classe trabalhadora brasileira. Dessa maneira, já haveriam, né, já teriam ingressado de alguma maneira na ciranda financeira, se trata da financiarização, da conversão, portanto, do trabalhador num homem, né, numa mulher endividados, por uma outra coisa agora que eu começo a perceber, embora não disponha de dados, nem de pessoas, não conheça assim, relatos ou textos mais teóricos mesmo, ensaios apontando para esse horizonte, nesse sentido, mas me parece, inclusive, em função aí da letargia da economia, da atrofia da nossa economia, que já é, né, claro, permanente, uma permanência de grande envergadura temporal. Isso vem também, essa atrofia, enfim, que é histórica, vem também produzindo uma certa fuga, digamos assim, né, ou um escape da classe trabalhadora para a ciranda financeira. Ao que eu me refiro? A tentativa, né, ou pessoas, enfim, que nunca lidaram com isso, têm começado a aprender a assistir muitos vídeos, muitos são os vídeos disponíveis na internet, para que você aprenda a investir no mercado de ações, no mercado financeiro, portanto. Essa parece ser um traço mais recente aí que a gente pode perceber. Vejo isso de maneira muito intuitiva, em função de conversas que tenho com pessoas, né, com trabalhadores, trabalhadoras, a exemplo de um sujeito que conheço aqui, né, perto da minha casa, de um restaurante. Ele trabalha lá, nesse restaurante, e dia desses ele queria conversar comigo a respeito do mercado de ações. Procurou a pessoa errada, né? Bem, diz o Lazzarato que a experiência do PT no Poder Executivo Federal ensejou no máximo aspas para o Lazzarato, um socialismo de cartão de crédito. As consequências, como previsto, né, como se podia prever, foram formidáveis. Bastante aspas também. Endividamento, atomização social e despolitização, sem que o crescimento e a redistribuição de renda fossem capazes de modificar as estruturas de classe, a estrutura de classes brasileira. Também a questão assim, né, a incógnita, o assombro é tão grande em função do que houve no Brasil nas décadas de 2000 e até metade, pelo menos, dos anos 2010, que o Perry Anderson é um outro aí pensador, filósofo, historiador, né, inclusive, que se debruçou sobre esse tema no seu ensaio também chamado Brasil Apart, de 1964 a 2019. Parece já haver uma tradução em português, mas eu ainda não acessei esse texto. É um caso à parte, são acho que cinco ensaios do Perry Anderson a respeito aí da perplexidade que para ele também o Brasil dos governos Lula e Dilma necessariamente implicaram. Quer dizer, pensar em reduzir a pobreza e melhorar a situação dos trabalhadores e dos proprietários através de mecanismos financeiros, longe de ser uma ingenuidade ou um paradoxo, e essa é uma citação do Perry Anderson, que eu estou fazendo de maneira indireta, foi, na verdade, longe de uma ingenuidade ou um paradoxo, diz o Perry Anderson, foi uma perversão. Eu me aproveitei dessa, sem ter lido diretamente essa citação, porque há pouco nós lemos, né, na aula anterior, lemos um trecho também, um fragmento do livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, que diziam que o neoliberalismo não é uma perversão, no sentido de afirmar que se trata de algo próprio, típico
desse momento de reconfiguração do capital e de seu modelo de acumulação. Mas, ao mesmo tempo, quem provavelmente comunga dessa visão de Dardot e Laval, que é o caso do Perry Anderson, acha que o que houve no Brasil foi sim uma perversão. Então o neoliberalismo não é algo fora da curva, ele estava talvez previsto, ele é adequado à compreensão que temos no nosso horizonte, mas o que houve nos governos petistas, sim, foi, desse ponto de vista, uma perversão. Parece possível, então, adiantar uma conclusão, ainda que prévia. Os novos fascismos se forjam a partir das necessidades que o neoliberalismo assumiu realizar. Ele é uma mutação do fascismo histórico. Isso já dissemos também. Em lugar de nacional socialista, digo eu, ele passa a ser nacional liberal em função da configuração que temos aí no nosso horizonte, em especial no Brasil. Em vez de antissemita, tem preferido destilar seu veneno contra o Islã e imigrantes em geral, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas não apenas. No Brasil algo semelhante acontece, e houve aí há pouco tempo atrás, ainda neste ano, uma portaria com esse sentido xenófobo, chauvinista, editada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesse novo fascismo que se alimenta o ódio contra o que ele próprio chama de teoria de gênero. Bem sabemos. Se Foucault talvez tenha sido um dos primeiros a fazer a associação entre neoliberalismo e fascismo, isso é possível identificar, né, em alguns das obras dele, inclusive aquele prefácio já mencionado na aula anterior. Faltou a ele, Foucault, levar na devida conta seu vínculo com a transformação, com esse surgimento por meio de violência, que é a transformação do capital, que a reconfiguração do modelo de acumulação capitalista está produzindo, que demanda do Estado colocar-se internamente, né, tendo em vista a sua população interna, como uma verdadeira máquina de guerra infernal. A mudança qualitativa que o neofascismo, portanto, estabelece, impõe compreender que o governo do capital não é apenas um modo de produção da vida material. Isso aqui a gente já responde em boa medida, na minha percepção, aquela pergunta que é também uma perplexidade. Como podem as condições sociais, econômicas e sociais melhoradas não impactarem na condição e no número mesmo de pessoas privadas de liberdade, né? Não imporem uma redução, uma economia na pedra do moinho punitivo brasileiro. Contemporaneamente, a concentração de riqueza e patrimônio, a frustração, o medo e a angústia do homem endividado, de que fala o Lazzarato, produziram uma espécie de conversão da subjetividade coletiva já mencionada, agora disponível para aventuras neofascistas, racistas como tais, sexistas e também vinculadas a fundamentalismos de identidade e de soberania. No campo do governo das populações, no qual se inscreve o poder punitivo, passamos a ter, então, uma guerra contra a população, engendrada e posta em curso por uma espécie de fusão entre os domínios militar e civil. Essa é a caracterização, essa é a configuração da política criminal brasileira atual. De contra-revolução, porque a contra-revolução é característica própria, pois de uma guerra civil. Guerra civil porque implementada contra a população interna. A guerra, daí, para travar uma guerra, evidentemente que as forças de segurança, inclusive as forças armadas, estão habilitadas, autorizadas a funcionar. De modo que a guerra de excepcional e limitada no tempo, no espaço e no uso dos meios, converte-se em total, uma guerra assimétrica, evidentemente, desigual, mas principalmente uma guerra permanente. Pode-se dizer que isso não traduz uma grande novidade, mas em termos sistêmicos, de modo a se tornar o padrão de funcionamento da estatalidade brasileira, parece haver aí
boa dose de novidade, né? Boa dose de originalidade. A população como inimiga é constituída principalmente, né, nesse sentido, pela massa de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os desocupados, os criminais, os criminosos, os loucos, os migrantes, que mesmo não sendo revolucionários, como já apontamos, continuam a ser perigosos e merecem, portanto, o tratamento antes dispensado aos inimigos políticos, aos inimigos com um comprometimento revolucionário mais claro, né? Coisa que não acontece atualmente em função também dessa configuração da cultura, né, dessa configuração político-cultural que experimentamos, que é produto, enfim, né, podemos dizer, de um ano que não acabou. 1964 não acabou no Brasil e 1968 parece não ter acabado em nível global. A polícia, né, nesse contexto todo, é a instituição que melhor pode manejar esta situação, já que a indistinção entre paz e guerra, violência e direito é seu fundamento histórico. Assim explica-se, mais uma vez, no caso do Brasil, o porquê de as polícias seguirem sendo militarizadas, porque assim elas podem ser, como diz claramente a nossa Constituição, que também carrega, não é, esse legado, essa herança funesta da ditadura do ano, né, de 1964 não terminou, mas as polícias seguem sendo militarizadas porque assim podem continuar a ser forças auxiliares e forças reservas do Exército Brasileiro. E as Forças Armadas mesmas, para além da defesa da pátria e dos territórios, né, do território brasileiro, também continuam, para a nossa própria Constituição, a destinarem-se à garantia da lei e da ordem, o que tem autorizado, como vimos recentemente, né, renomados juristas a afirmar que as Forças Armadas não são mais, ou são também, uma espécie de poder moderador, invocável quando os poderes constitucionais estiverem sob risco. E aí a possibilidade, né, é o que presentemente nos ronda, e rondou mais alguns dias atrás, não é improvável que torne a acontecer, como ameaça a possibilidade de uma intervenção militar por uma simples contrariedade, né, identificada, manifestada por setores militares, do Exército principalmente, em especial aqueles da reserva, generais da reserva, que ocupam postos-chave no governo federal. E também por parte dos civis que ocupam o governo federal. Civis que pensam e agem como militares, né? Por isso que há a simbiose, essa indistinção entre o que é civil e militar é algo também a ser observado. Esta guerra civil, que como tal é interna, contra a própria população, em governos que não escondem serem fascistas, neofascistas, exprime-se, por exemplo, e aí começa a tratar de alguns aspectos, né, mais objetivos aí da nossa configuração político-criminal contemporânea, pela reproposição pelo governo Bolsonaro, mesmo depois, né, de sua recusa pelo Congresso Nacional, da afamada excludente de ilicitude pessoal própria, exclusiva, enfim, de agentes de segurança que eventualmente assassinem alguém por medo, surpresa ou violenta emoção. Há um correlato disso, né? E para continuarmos aí de maneira mais ou menos comparativa com os Estados Unidos, há um correlato dessa excludente de ilicitude que a legalidade brasileira, né, parece almejar internalizar, implementar, enfim, de certa maneira isso não tem previsão legal, mas já acontece no Brasil, não é? Não disponho de dados aqui e também desconheço de pesquisas empíricas assim como uma amostragem relevante, sei de uma que está em curso, né, uma tese de doutorado que está em curso, até onde sei, que procura mensurar na devida, levar em devida conta essa capacidade, né, também escandalosa, de letalidade das forças de segurança pública brasileiras. E elas acontecem no Brasil, como nos Estados Unidos, em função de haver uma espécie, não, uma clara indulgência dos poderes constituídos diante dessa forma de violência.
assassino, enfim, essa política de morte, essa tanatopolítica, ou essa necropolítica, para atualizar essa designação e lembrar aí do Achille Mbembe. Dissemos isso porque há um correlato nos Estados Unidos, institucionalizado também, em função aí de uma compreensão jurisprudencial da Suprema Corte Brasileira, que fala dos qualified immunity para policiais que atuem, abro aspas, in good faith and with probable cause, ou seja, em boa fé e com uma provável causa que permita, enfim, a consumação de uma pretensa defesa, letal, que implique a morte daquele que teve ali teve que lidar, enfim, com uma força policial, com uma força de segurança. E o George Floyd é o exemplo mais claro em relação aos Estados Unidos, e no Brasil são tantos, né, que não teremos tempo de falar de um sem prejudicar, sem mencionar outras pessoas que continuam a morrer cotidianamente nessa cruzada que as forças de segurança pública brasileiras empreendem contra o seu próprio povo. Isso significa, então, que foi construída nos Estados Unidos, né, por meio dessa jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, uma espécie de presunção, segundo a qual apenas nos casos em que claramente se estabeleceu que o uso da força foi excessivo é que policiais devem responder. É a imunidade qualificada que mencionei assim. Há uma pesquisa bem interessante que foi veiculada recentemente pelo site da Reuters, e eu vou recomendar a vocês. Está lá no site da Reuters. Eu até pensei em projetar isso aqui, mas penso que pode demorar demais. E também teremos que contar com um pouco de sorte para que isso fique bom durante a nossa aula gravada. Bem, foi essa tradição estadunidense que autorizou o presidente Trump a recentemente dizer, não é? Abro aspas para o presidente Trump. When the looting starts, the shooting starts too. Ou seja, quando começam as manifestações e há poucos dias, não é, por ocasião aí da celebração da independência estadunidense, ele voltou a criticar aqueles protestos importantes que houve no mês de junho, não apenas, mas sobretudo nos Estados Unidos, em função aí dessa questão racial e a letalidade que ela implica. O presidente Trump voltou a criticar essas manifestações, e naquela época, ainda em junho, ele já havia dito isso, né? Quando a luta, enfim, os protestos começam, os tiros também podem ou devem começar. No Brasil, Jair Bolsonaro diz e faz coisas piores, sem esta espécie de autorização jurisprudencial clara. Há talvez uma autorização jurisprudencial menos clara, e aí a possibilidade, ainda em curso, mesmo o projeto anticrime de Sérgio Moro sendo reprovado nesse aspecto, nessa excludente especial de ilicitude para forças de segurança, para agentes de segurança, ele foi imediatamente depois reproposto pelo próprio Poder Executivo e continua tramitando. Verifiquei há alguns dias, a tramitação não avançou muito, mas está lá em tramitação ainda na Câmara Federal. Sob a liderança, portanto, de Jair Bolsonaro, se desenvolve ou continua a se desenvolver o genocídio em ato, não apenas dos negros e negras brasileiros, mas também dos indígenas, dos e das indígenas e de muitos outros grupos sociais vulneráveis. Enfim, mais uma vez, os devidamente ou não reputados perigosos. Assim, vejam vocês, né? Dirigindo nossa atenção aos dados dramatizados pela pandemia, enquanto no ano de 2019, pela pandemia atual, claro, né? Houve 41.365 mortes violentas no Brasil, com uma redução sempre importante, volto a dizer, de 19% em relação ao ano anterior. As mortes causadas por forças de segurança em 2019 ainda aumentaram em 8%. E agora, em 2020, em relação ao estado do Rio de Janeiro, né, o laboratório para o grande laboratório, um pequeno laboratório para o grande laboratório que o Brasil tem se revelado, depois de drástica queda de 82,6% no mês de março,
as mortes em operações policiais voltaram a crescer e superaram mesmo aquelas já altas do ano de 2019. No mês de abril, em 57,9%, e no mês de maio, até o dia 20 de maio, já haviam superado em 16,7% o mês de maio. Ou seja, depois de uma espécie de trégua no início da pandemia, isso voltou a se incrementar, né? As mortes voltaram a se incrementar. Bem, com isso, talvez uma tentativa, né, uma aproximação, apenas isso, uma aproximação à resposta àquela pergunta feita, como explicar o furo, enfim, que é responsável ou que fez com que essa sensível melhora das condições de vida não impactasse positivamente, ou seja, reduzindo as taxas de encarceramento. Ora, porque para além disso está em curso também o neoliberalismo, podemos dizer, desde logo, e sob diversas maneiras, principalmente formas mais insidiosas de ele se implementar e colocar em funcionamento. Podemos pensar desse ponto de vista, como já sugerimos antes, que a questão que envolve aí o nível cultural, uma espécie de subjetividade coletiva, se faz muito presente. Do campo simbólico também poderíamos dizer. Sem fazer uma distinção muito clara desses âmbitos todos. Aquilo que é criticado pela tradição da economia política da pena parece cumprir um papel importante aqui. E, ao mesmo tempo, as dinâmicas institucionais, né? É possível, talvez, arriscar dizer, como pode o Poder Judiciário brasileiro se revelar tão resiliente a mudanças legislativas que são, no limite, adequadas, que propiciam redução da população carcerária, ou que deveriam, enfim, propiciar a redução da população carcerária. O exemplo que me parece mais eloquente é das medidas cautelares penais diversas da prisão, aquela lei de 2006, não é? De 2006, de 2016. Aquela legislação de 2016 que, enfim, ampliou aí as possibilidades de substituição, principalmente da prisão preventiva, por outras medidas cautelares pessoais sobre as pessoas, enfim, que sofrem aí a persecução criminal, sem impactar, enfim, também positivamente do ponto de vista da redução das taxas de encarceramento. Portanto, essas duas grandezas merecem a nossa devida atenção. E assim, para concluir, eu gostaria de fazer algumas considerações, inclusive tendo em vista a discussão que antecedeu, né, todo o debate travado durante o nosso curso a esse respeito. Me parece que também aqui no campo da economia política da pena, dessa tradição importante, né, da qual não se pode de maneira nenhuma abrir mão, não há espaço para ortodoxia. Como em geral, como de resto, para mim não há espaço para a ortodoxia do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, inclusive. Não é possível dizer, como fazem muitos partidários da chamada criminologia radical ou da tradição da economia política da pena, simplesmente recusar as contribuições que alguém como Michel Foucault certamente nos trouxe para essa reflexão. Né? Tem muita gente aí ortodoxa que faz isso. Porque se fazer assim, recusar as contribuições de Foucault seria a mesma coisa que recusar talvez a melhor criminologia que se tem feito no mundo atualmente. Né? Poderíamos citar aí Jonathan Simon, poderíamos citar aí o já criticado por nossos colegas aqui, e me parece não adequadamente, né, David Garland. Vou me municiar muito daqui a pouco aqui das teorizações do Alessandro De Giorgi, né, do italiano radicado na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, na Califórnia. E também podemos falar do próprio Máximo Sosso, para falar aqui desde a nossa margem, e assim por diante. Também Brandariz, né? José Ángel Brandariz, da Universidade de Corunha, na Espanha. Bem, que saídas, portanto, se colocam diante, inclusive, disso que já enunciei, da necessidade de não abandonar essa dimensão estrutural,
mas avançar para outras dimensões que, inclusive, podem passar a ser compreendidas, e essa me parece uma possibilidade necessária, de um ponto de vista mais estrutural. Vou procurar falar disso daqui a pouco. E assim vou concluindo, vou me aproximando do encerramento desse nosso segundo e último vídeo. Me parece que é necessário fazer uma crítica não dogmática, ou quem sabe não ortodoxa, das estratégias penais capazes de superar a falsa alternativa entre estrutura e cultura. É algo que acabo de dizer, procurei dizer a vocês. Inclusive a possibilidade de compreendermos questões em princípio avaliadas ou julgadas como culturais, como também como de um funcionamento próprio, de um funcionamento semelhante a questões estruturais. Sem perder de vista, evidentemente, a dimensão estrutural no sentido estrito ou tradicional da expressão, do campo da materialidade da nossa existência, do funcionamento da economia e das formas que o capital recorrentemente descobre para se reproduzir e continuar o seu governo sobre as populações, sobre as pessoas. A adoção nessa perspectiva de análises comparativas que levem em conta, como já disse também, contextos institucionais específicos são interessantes, são até necessárias. E aqui vou procurar projetar de novo alguns textos que consultei recentemente e que são exemplos dessa abordagem mais heterodoxa e, na minha compreensão, mais válidas que se apresentam no nosso horizonte aí teórico, e aqui também se tratam de um horizonte empírico, porque são pesquisas realizadas recentemente e com uma abordagem empírica importante, que esse é um problema também da criminologia, que se julga tão crítica, inclusive a brasileira, inclusive também ou em especial desses que se colocam aí dentro desse espectro da economia política da pena. Um minuto só para eu tentar projetar isso. Estamos aqui, portanto, aqui volto a exemplificar, gente. Aqui tem um texto do Máximo Sosso, já mencionado, e do José Brandariz Garcia, José Ángel Brandariz Garcia, publicado, é fácil de encontrar, posso fazer uma relação, preparo uma relação dessa bibliografia para vocês, para além do neoliberalismo, com uma interrogação. Uma leitura crítica dos usos do conceito para pensar as transformações da penalidade contemporânea. Aqui o Alessandro De Giorgi tem publicado, aqui me recorro a textos que são de mais fácil acesso, essa revista aqui, Delito e Sociedade, que é dirigida pelo Máximo Sosso, também da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, uma publicação relativamente recente, muito assim boa, muito alentada, Castigo e Economia Política da Pena, uma tradução do texto original em inglês do Alessandro De Giorgi. Essa enciclopédia de criminologia de Oxford, cujo acesso total assim almejo faz algum tempo, mas esse texto aqui, que é uma espécie de verbete preparado pelo De Giorgi também, sobre punição, marxismo e economia política, é interessante e fácil de ser acessado, mais fácil de ser acessado, eu pelo menos disponho dele. Esse texto é também já indicado por mim na primeira fase do nosso curso, porque foi veiculado numa revista argentina também, da Universidade Nacional de Quilmes, e é um texto também muito alentado aqui, inclusive extenso, do Alessandro De Giorgi. Me parece ser uma versão um pouco reduzida de um livro que ele publicou, já tem algum tempo, Economia Política da Penalidade e a Sociologia do Castigo, Passado e Presente. Esse capítulo daquele livro também por mim já indicado, organizado pelo Máximo Sosso, pelo Brandariz Garcia e pelo Dário Melossi,
e aqui o Sosso propõe isso, não é? O renascimento da economia política da pena a partir de uma perspectiva comparativa, e ele tem aqui também textos, inclusive foram mencionados de maneira en passant por mais de um dos professores e professoras que me antecederam, a ideia, a noção de pós-neoliberalismo, né, que foi utilizada pelo Máximo Sosso em alguns dos seus trabalhos, do ano de 2015, 2016, 2017, um deles que resultou num livro, mas tem esse texto aqui publicado no Crime Justice Journal, uma publicação da Austrália, não é? Foi sobre o pós-neoliberalismo e penalidade na América do Sul, e mais adiante, em 2017, acho quase já em 2018, foi veiculado, aqui saiu também esse livro sobre pós-neoliberalismo e penalidade na América do Sul. O Máximo que organizou, foi o compilador, mas contou com trabalhos de brasileiros, inclusive, não é? Sobre o governo PT, também já mencionado aqui, do Rodrigo Guiringhelli Azevedo e da Ana Cláudia Cifali, que naquele tempo fazia uma pesquisa, né, com o Rodrigo, entre outros autores. E aqui, assim, embora se diga, né, naquele tempo parecia haver uma certa autorização maior para falar em pós-neoliberalismo, já que os governos tidos, né, e realmente, né, mais progressistas ainda estavam ocupando aí os poderes executivos em vários dos países latino-americanos, a exemplo de Brasil, Uruguai, o próprio Chile até, a Argentina, sem falar, né, nos bolivarianos, Equador, mais um pouco à frente nesse processo institucional todo, Equador e Venezuela, e também a Bolívia. Enfim, se podia falar naquela altura de pós-neoliberalismo, mas a tentativa principal do Máximo Sosso, aqui inclusive tem um texto interessante dele nessa publicação que eu estou projetando agora, não era, enfim, tomar partido e dizer que não experimentávamos um período mais neoliberal, né, que tínhamos superado o neoliberalismo. Mas ele adota esse, digamos, esse discurso que ele próprio chega a compreender como retórico e fala, olha, o problema não se trata, portanto, apenas de levar na devida conta, enfim, ele quer complexificar essa análise, né? Embora há aqui a sugestão de que se tratava de algo distinto do neoliberalismo, coisa com a qual eu próprio, né, sou muito enfático em não concordar, e aí concordar sim, por exemplo, com os professores Eduardo e Carla, no sentido de dizer que durante o governo PT, em certo sentido, né, para além da melhoria das condições de vida, das condições econômicas e sociais da classe trabalhadora brasileira, continuamos a experimentar um neoliberalismo com uma pronunciada faceta criminal ou criminológica, é bom deixar isso claro. Houve, enfim, o que o Sosso propõe aqui é complexificar essa análise e procurar explicar, coisa que em alguma medida ele consegue fazer, a partir de outros vetores, né, de outras dimensões, pelo menos sugeridas por ele nesse estudo aqui. A análise mais rigorosa que o Máximo Sosso faz nesse trabalho, que é publicado aqui com o patrocínio da Claxo, né, do Claxo, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, gira em torno de índices mesmos de prisionalização, né, de pessoas presas em países da América do Sul, apenas da América do Sul, não da América do Norte. Bem, e uma grande inspiração desse trabalho, dessa proposta comparativa que o Máximo Sosso vem desenvolvendo, é esse livro da Nicola Lassay, The Prisoner's Dilemma, um clássico já de 2007, como verificamos aqui, que faz uma pesquisa rigorosa e aí com uma pegada empírica bem importante, procurando, enfim, a partir de um viés comparativo, procurar explicitar, identificar as linhas de funcionamento dos diversos sistemas penais e suas taxas de encarceramento, entre outras variáveis que são capazes, enfim, de revelar aí, digamos, uma taxa de punitividade no sentido mais amplo da expressão. Muito bem. Voltando aqui, portanto, né, para finalizar, me parece, desde esse ponto de vista,
que essa reconfiguração, essa reestruturação, que também é uma reestruturação produtiva, né, ou da maneira de o capital, enfim, circular e se reproduzir, no limite decidiu ou condicionou muitas transformações de ordem política, de ordem institucional e também de ordem cultural. No limite podemos ainda comungar da ideia ou da noção, um tanto discutível, é verdade, de condicionamento em última instância dessa esfera estrutural mais clássica. Mas nessa linha de pensamento, imaginem vocês, como dimensões simbólicas e instrumentais, né, da pena, do castigo, podem ainda ser reconectadas em uma crítica estrutural, que o Alessandro De Giorgi vai chamar de crítica estrutural mais integradora das mudanças, do câmbio penal. A necessidade, enfim, de levar em conta, nessa perspectiva, inúmeras mediações culturais e simbólicas, né? Para isso se aproveitando, por exemplo, de lições deixadas até mesmo pelo Louis Vacan, mas principalmente por aquele que foi seu professor, em alusão ao Pierre Bourdieu, não é? A questão de levar em conta a rebeldia dos anos 60, gostaria de mencionar aqui, fazer uma menção honrosa ao livro que se reconhece inclusive marxista, né, que é o Policy in the Crisis, organizado e encabeçado pelo Stuart Hall. Os conceitos burdiesianos, se é assim que se pronuncia, de poder simbólico, de doxa, uma espécie de doxa punitiva, portanto, de campo burocrático, e especialmente de hábitos, conceitos que eu utilizei no ensaio que preparei e consta da bibliografia da primeira parte aqui, do primeiro módulo desse curso com o qual eu trabalhei. E eu não posso concluir ainda, pessoal, sem fazer uma menção igualmente, não honrosa, mas uma menção necessária, e a Carla tem feito isso com muita habilidade, né, com muita precisão, Carla Benítez, sobre o caráter racializado, para usar a expressão que a Carla mesma tem usado, do nosso capitalismo periférico, dependente e de sobrevida colonial. Nesse sentido, me parece necessário ter claro que o racismo brasileiro, para além de institucional, é também estrutural. E isso num duplo sentido. E aí procuro deixar mais claro a possibilidade que suscito em relação à compreensão de determinadas estruturas, de determinados traços da nossa formação social como algo que também pode ser compreendido estruturalmente. Então ele é estrutural, o racismo brasileiro, num duplo sentido. Por um lado, por quê? Ele tem suas raízes fundadas na estrutura material de uma sociedade de classes dependente. Nessa materialidade, o processo de modernização, para além de ser tardio, né, e conservador, poucas e muito episodicamente foram as vezes em que se observou, em que houve a intenção de converter aí as classes perigosas, os rebeldes, enfim, os vagabundos, os negros e negras, a população marginalizada em geral, em classe trabalhadora produtiva. Então essa permanência está colocada, e ela é estrutural também por essa razão. E a contrapartida é que, quando não é super explorado, né, para lembrar mais uma vez aqui, e hoje foi apenas uma única vez, né, essa tradição que também é brasileira, porque devemos a Rui Mauro Marini, né, quando o trabalhador brasileiro não é super explorado, o excesso de mão de obra, em especial de mão de obra negra, tende à destruição, não só da força de trabalho mesmo que representa, mas de seus próprios detentores, portanto tende à morte, né, tende ao genocídio, enfim. É o que mais recentemente o Ricardo Antunes chamou de privilégio da servidão. E de outro lado, né, para além desse primeiro lado do racismo estrutural, o racismo brasileiro também é estrutural de um ponto de vista mais cognitivo, e talvez aqui eu consiga propor algo um pouco mais original.
ele é estrutural também de um ponto de vista cognitivo, ou mais precisamente ao nível da compreensão da sociedade e também da história da nossa sociedade. Eu estou falando de algo cuja existência nos define, inclusive desde um ponto de vista subjetivo. Menos por dizer respeito ao nosso psiquismo, ao psiquismo das pessoas e dos grupos em geral, né? Em alusão a uma possível subjetividade coletiva, mas é menos por isso do que por referir-se a estas mesmas pessoas como sujeitos. E aí o papel que essas pessoas, consideradas coletivamente, portanto como grupos, né, como corporações, a exemplo da corporação judicial, desempenham nessa análise social. E mesmo assim, se trata, né, de uma variável que segue sendo estrutural porque nos afeta, tanto individual quanto ao nível coletivo, sem que sejamos capazes de nos dar conta. Por isso que ela é estrutural. Ela existe a despeito da nossa intencionalidade, a despeito da nossa consciência. Em um texto, né, já mencionado, que publiquei, chamado A Especificidade da Onda Punitiva Brasileira, eu recorri, como já disse aqui também, ao conceito de hábitos de Pierre Bourdieu. E naquela ocasião eu disse o seguinte, com perdão, né, me perdoem mesmo, mas abram aspas, perdão mais uma vez, por aquilo que quero lhes dizer. Simultaneamente social e individual, estrutural e estruturante. O conceito de hábitos talvez seja o que melhor traduz e sintetiza a importância que a dimensão subjetiva necessariamente ostenta na tentativa de compreensão da realidade social contemporânea, incluindo o funcionamento concreto do sistema penal. O próprio Bourdieu ainda falou, né, sobre hábitos o seguinte, que o hábitos é uma estrutura estruturante que organiza as práticas e a percepção das práticas. O hábitos é também estrutura estruturada, o princípio de divisão em classes lógicas que organiza a percepção do mundo social, que é, por sua vez, o produto da incorporação da divisão em classes sociais. Vejam que é uma variável, uma grandeza que se deve levar na devida conta e apesar de, em princípio, né, habitar aí o mundo das percepções, o mundo simbólico, o mundo cultural, talvez, pode ser compreendido como estrutural também. E esse é um aporte teórico do qual eu próprio não tenho abrido mão, se é que é possível falar isso, né? Não acho válido abrir mão disso, né? Me refiro, evidente, mais uma vez, ao conceito de hábitos de Pierre Bourdieu. Quero com isso dizer, e para, enfim, me aproximar do fim, em uma direção, aliás, que julgo algo próxima a indicada, a sinalizada por Frantz Fanon, e a necessidade, portanto, de levar na devida conta esse comprometimento colonial ou contracolonial e também periférico, né, em alusão a esse período conturbado, né, do continente africano no século passado, que na colônia, e talvez não só nela, na colônia, a superestrutura parece funcionar como estrutura. Estou me apropriando aqui de maneira, talvez, um tanto herética, mais uma vez, dessa reconhecida passagem do Frantz Fanon nos Deserdados da Terra. O brasileiro Silvio Almeida, não é, se qualifica corretamente o que ele tem dito, né? Tenho escutado ele, inclusive, tenho o livro Racismo Estrutural dele, ele parece pensar ou apontar nesse mesmo sentido, certo? Bem, e para finalizar de verdade, deixaria aqui algumas indicações de pesquisa, né? Já ficou um tanto a entrevista, a necessidade que para mim é clara de deixarmos um tanto de teorizar, de não perdermos de vista, evidentemente, a nossa tradição ensaística, mas do ponto de vista das pesquisas, da produção mesmo, de nos aproximarmos do momento empírico, enfim. Essa é uma necessidade que o Máximo Sosso reconhece
e vem, enfim, desempenhando, levando a cabo, já tem algum tempo, inclusive em uma ácida, mas respeitosa crítica, que o Máximo mesmo faz em relação a essa tradição criminológica latino-americana, que tem aí, né, como algumas espécies de vacas ou bois sagrados, né? A exemplo de Raul Zaffaroni, o próprio Alessandro Barata, que não era latino-americano, mas circulava bastante por aqui enquanto ele foi vivo. Com todo respeito a essa tradição, as obras, né, seminais que nos legaram e continuam a deixar, no caso do Zaffaroni, que está inclusive produzindo bastante, né? Mas esse momento empírico, enfim, é necessário. Então, nessa medida, as taxas de encarceramento parecem ser uma cifra, um índice insuficiente para que a gente avalie o nível de punitividade dos nossos sistemas. A taxa também de excesso, né, de pessoas, a taxa de superpopulação pode também ser um índice ainda insuficiente, importante, mas insuficiente. Outros indicadores quantitativos podem ser levados na devida conta, né? A exemplo das taxas de pessoas em suspensão condicional do processo, né, para usar a linguagem brasileira. Temos agora a novidade aí nessa política criminal de guerra civil de que falamos, do plea bargaining no Brasil, né, a possibilidade de acordos de não persecução criminal, que não houve tempo aqui para trabalhar devidamente. Eu próprio estou me inteirando ainda do ponto de vista técnico-jurídico desse novo instituto. O livramento condicional, né, já clássico aí na estrutura legal brasileira, as penas substitutivas, enfim. Outros indicadores ainda menos quantitativos podem ou devem ser levados em conta, em especial aquelas dimensões que se referem à intensidade ou à severidade do sistema penal. E o nosso agora se tornou mais severo, inclusive por essa modificação recente aí que envolve o chamado pacote anticrime. As taxas de diferentes tipos de sentenças impostas, são privativas de liberdade ou não, se são efetivas ou são suspensas, como já dissemos agora há pouco, as taxas de morte, né, produzidas internamente aos cárceres, para além daquelas que já falamos também, as taxas de morte produzidas pelas ações policiais, as taxas de mortes que são produzidas pelas intervenções das forças de segurança, das forças armadas cumprindo o papel ou fazendo às vezes de força de segurança, algo que faz muito sentido em função dessa beligeração total assim do funcionamento das polícias brasileiras, de modo que polícia militarizada e polícia civil acaba fazendo pouca diferença hoje em dia, né? Isso é algo que o Máximo também deixa claro naquele texto que já recomendei a leitura aqui, que é a economia política da punição desde de uma perspectiva comparada. E, enfim, e assim por diante, né? Me parece que essa questão político-criminal que envolve as alterações que a legislação tem experimentado é uma pesquisa importante em relação a qual eu desejo, num cenário não muito distante, me aproximar mais adequadamente. Peço desculpas aí se me estendi demais a vocês. Fiz 2 vídeos, são 2 vídeos um tanto longos, mais de 1 hora cada um deles. Quero dizer que estou à disposição para continuar esse debate. Me parece aí que temos na manga, né? A organização do nosso curso está preocupada com isso, que a gente consiga aí realizar alguma sessão em que a interação seja possível, que seja mais direta, para além dos fóruns de discussão que já andam funcionando. Eu até agora respondi a pouquíssimas questões, porque vi que poucas questões me chegaram diretamente, mas agora, enfim, como vem um recesso aí de período letivo, vou procurar me desdobrar para participar de maneira mais efetiva a partir aí das contribuições dos cursistas e das pessoas interessadas em geral. E assim, pessoal, eu concluo agradecendo mais uma vez quem permitiu que esse curso acontecesse, e assim me refiro tanto à organização, em especial a professora Carla Benítez, sensacional, e aos estudantes, às pessoas, enfim, que
se engajaram na realização desse curso, cuja realização já tardava, né, no cenário criminológico e político-criminal brasileiro. É isso. Muito obrigado.